Ayurveda acabou, mas maio está bem cheio de coisa legal. Esse mês a gente vai falar só sobre mulheres. Só mulheres, a gente tá bem bairrista, tá? Porque maio é o que? Maio é mês das noivas, não é? Eu acho que Aí é. a gente, Você sei lá. me diz que é, Eu acho que tem uma coisa dessa, porque o dia das mulheres é 8 de março. E daí maio é mês das noivas. Pode ser. E daí a gente achou romântico, achou bonito, apesar de muito machista, e a gente tá aqui lutando contra esse machismo, entendeu? Do mês das noivas, falando só de mulheres. Daí a gente decidiu falar de muitas coisas, e hoje a gente vai continuar o nosso projeto Sci-Fi, Panda Sci-Fi, e a gente decidiu escolher uma moça, né? A Úrsula Le Guin. Muito famosa. Muito famosa. Muito premiada. Muito premiada. Muito maravilhosa. É. E a gente vai falar da Máscara da Escuridão, que a gente não tem o livro físico, mas temos o e-book, tá? Que a gente tem muitas coisas a falar sobre isso. Tem muitas coisas. Assim, pra quem não sabe, a gente tem um projeto aqui no Panda, que é o Panda Sci-Fi. Até dezembro a gente vai ler alguns clássicos da ficção científica. A gente já tem um vídeo de Admirável Mundo Novo. E daí a Úrsula ficou aqui no mês das mulheres de maio. A gente nunca tinha lido a Úrsula, né? A gente foi por uma indicação mundial, porque ela é um grande fenômeno. E daí a gente leu em silêncio, assim, cada um no seu cantinho. E daí a gente começou, então, o que vocês acharam? Eu não tô entendendo muito bem. A gente tem uma tag aqui, que é a tag bagaceira. Lá tem uma questão que é P.O. Box. Caraca, de repente esse livro Eu chega acho lá. que esse livro vai pra lá. Essa tag atualizada, esse livro que é vai um livro pra lá. que você não entendeu. Não entendeu. Até entender não é um livro difícil, mas é tipo... Pra você se situar, ó, a Úrsula Le Guin, ela é uma norte-americana, ela nasceu em 1929 e A Máscara da Escuridão é um livro de 69, tá? Pelo que a gente sabe, tem essa edição que a gente leu. Não é a edição recente da... Não, a edição recente é a da Aleph, que tá Isso. esgotada. A gente tentou comprar, eu tentei comprar, mas tá esgotada. A que a gente tem aqui no e-book é do Círculo do Livro, tá? E a tradução? E a tradução é da Terezinha Eboli e da Ieda Salles, porque da Aleph é outra tradução, se eu não me engano, também é de uma moça. Então a gente leu essa edição mais antiga, não leu a edição da Aleph porque a gente não conseguiu comprar o livro porque ele tá esgotado. E daí, assim, a gente começou a ler e a gente tem as nossas pautas de leituras assim muito pra frente. Então cada uma começou a ler num tempo e a gente começou, vamos conversar sobre o livro. É um livro que fala sobre gênero também. Sim. E por isso ele é um livro muito importante. Ela já ganhou, sei lá, 1 milhão de... Ela já ganhou mais de... ela ganhou 5 prêmios Ela ganhou Hugo, todos os prêmios 6 importantes prêmios da Nebula, ficção científica. Todos os prêmios inimagináveis e imagináveis a Úrsula Le Guin ganhou com E não esse só livro. por esse livro, E não eu só acho. por esse livro. Não, esse livro, inclusive, faz parte de um conjunto de livros chamado Ciclo de Terra-Mar, que são vários livros que contam mais ou menos sobre esse mundo que ela monta. E A Máscara da Escuridão, eu acho que, pelo menos no Brasil, é um dos mais famosos dessa vibe dela aí. Então, assim, é um livro importante, a gente reconhece o valor do livro, e dizer que a gente não entendeu ou não gostou de algumas partes não quer dizer que o livro é ruim. Então vamos primeiro separar isso aí. O livro fala de coisas muito, muito, muito legais. Ele conta a história de um rapaz chamado Gengli Ai. Eu adoro o Ai. Eu adoro sempre Ai. imaginava um anãozinho ET falando ai, tipo um Psyduck, sei lá. E ele vai pra ele faz parte de um negócio De uma organização de né? vários Como se planetas. fosse uma ONU, e daí ele vai pro planeta Inverno pra tentar recrutar novos associados, mais ou menos uma coisa assim. E esse planeta Inverno, ele... que é... Genten. Não sei, mas eles chamam de inverno porque é muito, muito frio. Ele é marcado pelo frio. Isso é muito importante pra história. E o planeta que ele tá... O planeta que ele vem e o que ele está representando, eles têm uma tecnologia muito mais avançada. Então eles querem fazer um acordo com esse planeta Inverno pra trocar cultura, tecnologias, ensinamentos, coisas da vida. Qual é a grande questão? Nesse planeta não existe gênero. Não existe. E ele é um homem negro. Porque ele é um terrestre, né? Ele é um terrestre. Ele é um terrestre, ele é como Ele é gente, como a gente. E daí ele é um homem negro que vai lá com essa missão num mundo em que as pessoas não têm gênero. As pessoas, parece que uma vez por ano existe o Cameron, que é uma
acasalamento. É tipo a época da reprodução. Isso, e daí nesse momento as pessoas se definem com genes masculinos ou femininos pra reproduzir, mas homens e mulheres podem ficar grávidos. E olha que interessante, se eu, por exemplo, vamos fingir que a gente aqui é dessa galera, eu posso ser masculina no momento de Cameron, no outro eu posso ser feminina, entendeu? E pelo que eu entendi, os casais são sempre os mesmos, né? Você tem tipo uma alma gêmea eterna. E aquela pessoa vai estar ligada Mas com você. Mas tem umas casas de Cameron, não tem? Esse é tipo o quê? É um swing? Um swing de filhos? Não sei. E daí, quando ele chega nesse planeta, ele é recebido com muita estranheza. Porque, além de ele ser homem o ano inteiro, ou seja, ele pode ser um pervertido, né? É muito legal que chamam pervertido. Eu achei isso muito legal. Porque, né, ele tá com o sexo sempre ali. Então, ele é pervertido. E ele tem uma proposta, ele vem de um mundo estranho, enfim, toda aquela coisa extraterrestre interessante. E ele aparentemente não, né? Ele é bem bonzinho, ele é bem querido, ele é bem fofo. Eu imaginei ele uma coisa bem fofa, assim, bem eu também imaginei ele fofo. Assim, bem querido, assim. E daí ele tenta uma reunião, uma das primeiras cenas é ele tenta uma reunião com o Rei do Inverno pra fazer a proposta. E ele encontra o Straven. Que é tipo o braço direito do rei, né? Tipo o braço direito do rei, que fala pra ele, que sabota a reunião dele com o rei, daí o livro começa aí. O livro é longo, assim, tem o quê? Quase umas 300 páginas? Assim, ele não é longo de páginas. Ele deve ter umas 250. Não, mas ele arrasta. Você sente que ele tem umas 500 páginas. É um livro bem difícil. Ele intercala os capítulos da aventura do Ai com lendas urbanas, que eu achei muito legal, mas eu não... Às vezes achei meio confuso. Achei meio confuso. Eu não sei se também foi pela tradução, porque às vezes eu não entendia direito. E aí você tem lendas que ele coloca naquela história. Então assim, você tá lendo em primeira pessoa o gênero. Aí depois vem uma lenda. Aí depois você tem um outro ponto de vista de outro personagem. E aí, às vezes, fica bem claro, na escrita, você não consegue perceber qual a voz ali. E aí eu achei difícil encaixar essas lendas também. Eu também. A gente tava, pra quem vai lembrar da Tati Feltrin, a gente foi atrás de algumas referências para falar sobre o livro. A gente encontrou o vídeo da Tati Feltrin e ela falou sobre a tradução da Aleph. E a gente concordou muito com ela em alguns pontos, mas a gente achou curioso que a gente leu outra tradução. Daí a gente até pensou, será que é a tradução? Eu não sei então, assim... Pra quem não sabe, é óbvio, a tradução não é, né, gente? Volta no gigizinho de tradução. Vai lá ver o vídeo. A tradução não é a última fase do livro, passa por muita coisa. Então, o tradutor não pode ser culpado por isso unicamente. Às vezes é a revisão. E às vezes a autora tem uma escrita truncada, de propósito ou não, e que os tradutores passam isso adiante, né? Que eu acho que é o caso. Porque a gente leu essa tradução que foi feita por duas moças e a Tati Feltrin falou as mesmas coisas que a gente achou da tradução da Aleph. Então, eu não sei, de repente isso vem da própria Úrsula. E a Úrsula, a gente tem que lembrar aqui que ela tem muita influência do Tolkien. Então, o estilo de escrita, claro que ela tem outras influências, mas assim, o estilo de escrita é muito próximo. E o Tolkien, ele é muito descritivo, ele sabe? Então, isso, por exemplo, eu não sou tão fã desse tipo de narrativa. Então, pra mim, é muito cansativo. Cansativo. É truncado, sabe? Então, talvez seja isso, seja a forma da escrita dela. Uma coisa que eu achei bem curiosa é que, fui dar uma olhada na história dela, o pai dela era diretor do Museu de Antropologia da Universidade da Califórnia. E daí, sei lá em que época da vida, lá eles estudaram um índio chamado Ishi, que era o último índio selvagem norte-americano. E a mãe dela escreveu um livro, um best-seller sobre esse índio. Tá tudo explicado agora. E o pai dela tava, na equipe que organizou a pesquisa sobre esse índio. Então eu achei isso tão sensacional, porque tem tudo a ver com o que ela faz, né? Tudo a ver. E se você lê o livro, você percebe um pouco que porque assim, o enviado está naquele planeta e ele quer documentar o que tá acontecendo ali. Então tem um pouco de um tratado antropológico ali, ele tentando entender aquela cultura, tem o choque de culturas. Pra mim, porque assim, parece que tem uma discordância sobre o que o início do livro é mais difícil, o final é mais difícil. Eu confesso que eu achei o início bem difícil, mas eu amei o final. Eu já acho assim, ó... Eu não acho que um é mais fácil. Não sei se é mais fácil. Eu acho que eu prefiro o final, porque o começo tem as lendas e eu achei truncado, entendeu? Isso. Muda muito e aí você perde o ritmo de leitura. Porque às vezes ele deixa um gancho bom pro outro. Não, e tem umas lendas sensacionais, assim. E você pensa, mas... Só que perde o ritmo. Eu acho que aquilo ali poderia estar dentro da história. Exatamente. Dentro daquele narrador.
Mas enfim, e aí a gente tem ele conhecendo aquele mundo, e aí a outra parte é a jornada dele, que é uma jornada dele com outra pessoa, que é muito parecido com o Senhor dos Anéis. Com o Senhor dos Anéis, porque um amigo dele foi expulso de um planeta, acho que foi no inverno, né? Foi. E eles... Não, porque assim, dentro do inverno tem vários... tipo, como se fosse um grande... como se fosse um planeta. Entendeu? Tem vários países, sei lá. E daí ele foi expulso do lugar onde o rei tava, e o Gimli tinha que voltar pra esse lugar pra falar com o rei. E eles estavam numa jornada que foi mais de 70 dias na nevasca, na neve, no deserto da neve, eu achei bem bonito, assim, porque quer dizer, o amigo não tem sexo, mas eu sempre pensei nele como um homem. Não sei, eu sempre pensei nele como um homem. Aí é uma questão que ela é muito criticada. Muito criticada não, ela foi criticada e depois ela veio, depois de uns anos, falar, porque a gente lê a história a partir do ponto de vista de um homem que tem essa percepção de homem e mulher. Isso. E como ela resolve classificá-los como ela não coloca um ela, ou ela não coloca tipo um it, né? Seria... A gente fica com essa impressão de que são todos homens. E depois ela falou disso, como ela escreveu, porque ela não queria trucidar a língua, né? Ela não queria, tipo, desmantelar, mas ela foi muito criticada. Mas já que ela se propôs a fazer isso, ela deveria ter arriscado, eu acho. E é muito... Acho que é a primeira cena que ele tá conversando com o Straven, ele é narrado na primeira pessoa, eu acho, esse capítulo, e ele fala: me dá muita agonia, porque ele tem características femininas. E ele é super... machista! Muito, muito. Não, porque ele é fresco. Ele tá com essa, tipo... como se todas essas características femininas são associadas a coisa ruim. Esse cara tá cheio de mimimi, coisa bonita, mas ele é um homem. E eu na hora, me incomodou, mas eu até pensei que fosse meio de propósito. Só que isso não se repetiu no livro, essa inquietação dele a respeito das características femininas das pessoas. Então eu não sei se aquilo foi de propósito, se aquilo foi um deslize. Mas tem uma hora que eles falam que o rei tá grávido, que o rei queria ter filho, e ele fica... O rei tá grávido. Ai, que coisa. Sabe assim, daí a gente pensar essas coisas, eu acho que por isso que o livro é tão falado e tão debatido. Porque pensar essas coisas, gente... 69. Voltando ao final do livro, tem realmente uma relação muito bonita dos dois. Muito. Que é de amor, né? Eu acho. Como eu imaginava ele como homem, acho que a cena ficou mais bonita. Porque ficou pura. Era uma coisa assim, eles não têm nenhuma relação física, mas é uma coisa muito de amor puro, assim. O amor para além das diferenças. É muito bonito. E daí eles passam os 70 dias no deserto do gelo, então... E essa parte que me pegou, porque eu achei lentíssima. Mas aí tem uns diálogos muito bonitos, assim, que eles conversam sobre os mundos, e daí o amigo esse, que é do inverno, pergunta: mas por que você fica tão nervoso a respeito do gênero, né? O que define? Qual a diferença? Eu achei isso lindo. Qual a diferença no seu mundo? E daí ele fala: não, mas isso define o modo como você vai viver, as suas experiências de vida, quem você vai ser, como você vai falar. E ele acaba não conseguindo... Isso é muito bom. Responder ele direito. Não responde. Ele responde, daí o cara pergunta: tá, mas... me fala. A mulher é inferior o gênero feminino é inferior ao gênero masculino? Não, mas não sei o que... Tá, mas não, sabe? É uma coisa que ele não consegue concluir. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei isso putz, muito, muito Tem legal. Tem diálogos entre os dois muito bons, porque não tinha nada pra fazer, né? Eu anotei pra mim, né? Pra minha vida, porque eu sou dessas. Uma lenda só, que era a lenda da morte. Que existia um monastério que você pagava determinado valor pro monge e ele te dizia quando você ia morrer. Eu achei isso maravilhoso. Ah, sim, eu adoro. Inclusive é a minha parte preferida. E daí o cara, tipo, eles têm um Cameron, um casal, né? E daí o cara tava muito nervoso porque ele não tinha dinheiro e precisava saber quando ele ia morrer, quando ele ia morrer, quando ele ia morrer, quando ele ia morrer. E daí o namorado, sei lá, né, o Cameron dele, foi lá e deu todas as economias pro monge e falou assim: olha, eu quero saber quando o meu Cameron vai morrer. E daí ele falou assim: ele vai morrer depois de você. Puta, daí ele voltou pra casa e falou: olha, ele disse que você vai morrer depois de mim. E daí o cara fica doido. Como é que você faz isso? Eu vou você morrer não fez a pergunta certa. Você não fez a... Aí ele entra num estado de fúria tão grande. Vou contar que é só uma lenda. E ele mata o cara. Quando ele mata o cara, ele morre. Cara, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Não, realmente essa parte é muito boa. E tem uma parte que o Gimli visita esse lugar. E também é uma das partes... Eu gostei. Eu acho que o livro devia ser todo ali. Monastério. Monastério. Então... A gente não teve acesso a outros livros dela. Eu posso estar sendo muito ignorante, mas eu acho que ela não é uma autora muito traduzida aqui pro Brasil. Eu acho que não. Porque a gente mesmo fez pesquisas e não encontrou. Até a própria edição... Ter só a edição da Aleph é um problema... Porque, enfim, porque você ter só uma edição de um livro desse é muito problemático. Esse é um e-book, eu nem sei se ele tem... De qualquer maneira, não tem na livraria pra vender.
físico. Então, sei lá. Pois é, e essa versão da Aleph também foi tirada, a gente não sabe se pra revisar. Porque nesse vídeo da Tati Feltrin, ela reclama muito a respeito da revisão do livro. Como a gente não teve contato, a gente não pode falar, mas a gente acha que a Tati Feltrin não ia falar isso à toa. E daí, a gente foi comprar o livro pro Panda e ele tá esgotado. Esgotado assim, indisponível. Então, se eles tiraram pra fazer uma revisão, perfeito. Né? Mas eu acho que é problemático esse livro só ter uma edição, especialmente por esses problemas de ele ser um livro tão difícil de ler, ele tinha que ter um debate a respeito Eu acho, porque a história parece simples, mas tem muita coisa ali pra ser discutida. Muita. E eu acho que tudo que é discutido deve ser valorizado. Tudo que questiona deve ser valorizado. Então por isso que eu digo assim, não é meu livro favorito. Não. Eu tive muita dificuldade de ler. Marina tem muito mais experiência em livros de ficção científica que eu também achou. Eu falei, então não tô sozinha. Então assim, mas é um livro importante e a gente reconhece isso. É um livro que acho que vale a pena ler. De repente, se você for com essa cabeça de que é um livro difícil, você vai passando. É um livro bem interessante. Leia com calma. Leia com calma, vai intercalando. Agora, se você tiver uma autora, mulher de ficção científica pra indicar pra gente, a gente vai adorar saber. A gente vai amar. Porque eu também adoro ficção científica, mas eu sou muito rasa nesse universo. E a gente foi atrás da Úrsula porque ela é a mais premiada e a gente achou que a gente quer falar dos clássicos e ela é um clássico. Mas se você tem alguma indicação, inclusive brasileira, quem sabe? Olha, indica pra gente, ai, que a gente vai muito, amar ler. Tá? A gente bom? insere o nosso projeto, dá um jeitinho. Tá aí, ó, maio, a gente tem Mulheres na Ditadura. Mulheres no cinema, brasileiro e internacional. Chique, né? Simone de Beauvoir e Daniela Arbex. Linda, que é uma jornalista maravilhosa que fez aí o Holocausto Brasileiro e Cova 312. A gente vai falar de mulheres, se você tiver indicação sobre qualquer outra coisa, deixa aqui embaixo. O Veda acabou, mas a gente vai tentar fazer vídeo extra porque a gente adora falar. E se a gente teve boa recepção, a gente vai falar. Obrigada! Muito obrigada, gente. O Veda foi incrível, a gente ficou super feliz foi com muito tudo incrível isso. mesmo, eu não esperava. A gente ficou, nosso todo dia... Exatamente. Porque a gente é muito noob, gente, tá? A gente tá aqui fingindo que a gente é profissional, mas é tudo mentira. Eu achei que ia ter 30 visualizações por dia. 15 de repente. Tava no lucro. Não, tava no lucro. Então, gente, muito obrigada. Tudo que a gente faz aqui é muito pensado, é muito pensando em vocês, é muito com amor demais. E a gente sempre pensa as indicações, então não, por favor, deixa aqui. Compartilha o vídeo, se inscreve se você não for inscrito, dá um like, comenta, dá feedback, tá bom? Beijos.